Obrigado, prezado amigo e irmão. Hoje trouxemos esta pregação aqui na tribuna da censura para analisarmos juntos vários erros que nós encontramos neste sermão. O título mais certo para este sermão seria: Somos salvos pela graça ou pela lei? E não simplesmente a lei e a graça, já que esta é a pergunta que gira à volta de todo o sermão. Colocamos aqui o essencial na pregação para permitir tempo ou espaço de análise dos erros. Para não tornarmos o vídeo muito longo, tivemos que colocar o essencial. Francamente, é incrível para mim ouvir uma pregação tão ridícula e que gira à volta de uma pergunta também até um certo ponto ridícula, de tanto que se repete, mas numa época chamada graça, e de todos os conhecimentos que nós já temos acerca da graça. Este sermão está disponível no YouTube e intitula-se Sem a Lei Não Há Salvação. Vamos ouvir o querido pregador Luiz Gonçalves. Eu quero informar que o tema de hoje vai mexer bastante com cada um de nós. Chegou ali? Aí. Chegou? Mais alguém precisa de uma Bíblia? Acho que todos já têm a Bíblia. Muito bem, então agora sim, tema de hoje, a lei e a graça. Queridos irmãos, eu pergunto, nós somos salvos pela lei ou pela graça? Hoje eu vou provocar tanto vocês vão querer bater em mim. Mas nós vamos brigar, vamos sair rolando no chão aí, sem nenhum problema. Somos salvos pela lei ou pela graça? Não fiquem bravos, que eu vou perturbar vocês, assim, no bom sentido, tá bom? Somos salvos pela lei ou pela graça? Então a lei foi abolida, certo? Como não? Se nós somos salvos pela graça, a lei não faz o menor sentido, certo? Errado? Somos salvos pela lei ou pela graça? Vamos ver na Bíblia Sagrada? Abra em Mateus 19, Evangelho de São Mateus, capítulo 19. Vamos ver o que diz essa passagem bíblica, palavra de Deus. Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículo 16 e 17. Repetindo, eu vou repetir algumas vezes, porque alguém pode se perder aí no meio. Mateus 19, 16 e 17. Diz assim a palavra de Deus. Eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os... Está fraco? Guarda os... Está fraco? Guarda os... Quais mandamentos Jesus se referia aí? Jesus se referia ao decálogo, aos 10 mandamentos. Então vamos pegar essa história que nós acabamos de ler. Alguém aproximou-se de Jesus. Esse alguém era um jovem muito rico. Ele aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, o que eu tenho que fazer de bom para alcançar a vida eterna? Pergunta básica. Pergunta clássica. Aí Jesus diz a ele: queres a vida eterna? Então Jesus diz: bom só tem um, que é Deus. Mas se você quer a vida eterna, faça o quê? Alô? Faça o quê? Quantos mandamentos? 10. Somos salvos pela lei ou pela graça? Pela lei ou pela graça? Mas Jesus não disse para o rapaz: guarda os mandamentos? Disse. Jesus disse assim: você quer a vida eterna? Ele disse: sim, quero. Então, para a vida eterna você tem que guardar os mandamentos. Então eu pergunto: nós somos salvos pela lei ou não somos pela lei? Mas será o Benedito? Como diz por aí, né? Jesus disse: você quer a vida eterna, guarda os mandamentos. Mas vocês insistem em dizer que nós somos salvos pela graça. Então vamos fazer o seguinte: segura Mateus e vai para Atos. Vamos segurar Mateus e vamos para Atos.
Atos também 16. Atos 16, versos 30 e 31. O livro de Atos é um livro muito importante para nós, para o nosso estudo de hoje, fica logo depois de João. E vamos ler o capítulo 16, versos 30 e 31, diz assim: Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que eu seja salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Essa história também é bem conhecida. Ela se deu envolvendo 3 pessoas, basicamente: Paulo, Silas e um carcereiro. E ali envolvia uma cadeia, envolvia presos e tudo. Naquela noite, Deus fez um milagre naquela cadeia. E o carcereiro ficou impressionado e ao mesmo tempo tocado pelo poder de Deus. O carcereiro então pergunta para Paulo e Silas: Senhores, diante de tudo que eu vi e ouvi, eu quero saber o que eu tenho que fazer para ser salvo. Ou seja, o carcereiro decidiu fazer essa pergunta e queria seguir o caminho. O que eu tenho que fazer para ser salvo? Foi a pergunta. Paulo e Silas responderam: Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Que resposta bonita a pergunta. A pergunta feita pelo jovem rico a Jesus era igual a essa feita pelo carcereiro a Paulo e Silas. Lá o jovem pergunta: o que eu tenho que fazer de bom para alcançar a vida eterna? Esse aqui diz: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Que no fundo, é a mesma coisa. Só que Jesus responde uma coisa e Paulo responde outra. Jesus diz: guarda a lei, para o rapaz lá em Mateus. E aqui Paulo e Silas dizem: creia em Jesus e será salvo tu e a tua casa. Agora eu pergunto: quem estava certo, Jesus ou Paulo? Mas se você me diz que os dois estavam certos, nós temos um problema grave. Por que Paulo não olhou para o rapaz e disse: crê em Jesus e será salvo tu e a tua casa? Mas não esqueça da lei. Paulo não falou isso para ele. E por que Jesus não falou para o jovem rico: você quer a vida eterna? Guarda os mandamentos. Mas não esqueça também da minha graça. Vejam que Jesus apenas disse para o jovem rico: quer a vida eterna? Guarda os mandamentos. E Paulo e Silas disseram para o carcereiro: você quer a salvação? Então crê em Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu pergunto aos irmãos: crê em Jesus, quem crê em Jesus será salvo? Sim ou não? Sim. Esse sim de vocês está meio fraco, está meio desanimado. Quem crê em Jesus será salvo ou não? Sim. Depende, olha, saiu um depende ali. Irmãos, Jesus disse para o rapaz: queres a vida eterna? Guarda os mandamentos. Paulo e Silas dizem para o moço: você quer a salvação? Então crê em Jesus. Parece que essa pergunta é muito fácil, né? Você fala: pastor, essa pergunta é muito simples. Você que pensa que é simples. Não é simples, não. Quer ver uma coisa? A pergunta que não quer calar: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Essa é a pergunta. Qual é o meu passo? Qual é a minha atitude? O que eu tenho que fazer? O jovem rico perguntou para Jesus: Senhor, o que eu tenho que fazer? Jesus falou: guarda os mandamentos. Aí sabe o que o jovem disse para Jesus? Quais? Jesus falou assim: não matarás. Jesus citou 6 dos 10, para dar uma ideia para ele de quais eram os mandamentos. Sabe o que o jovem rico respondeu, né? Ele diz: eu guardo isso tudo desde a minha infância. Aí Jesus diz a ele: é? Tá bom. Então vai, vende tudo que tens, dá para os pobres, vem, me segue e terás um tesouro no céu. Ele foi e não voltou até hoje. Eu pergunto: ele guardava os mandamentos? Ele disse que guardava. Então ninguém podia apontar um defeito no rapaz. Mas será que ele guardava mesmo? Atenção, onde está o Guilherme aqui, que eu conversei com ele agora há pouco? Guilherme não está por aqui, foi arrebatado. Ok, então veja uma coisa, irmãos. As pessoas leem uma coisa e entendem outra. O jovem rico falou assim: eu guardo tudo desde a minha infância. Jesus mandou ele ir vender os bens, dar para os pobres e seguir Jesus. Ele não voltou mais, sabe por quê? Porque ele tinha um problema grave. O problema dele chamava-se egoísmo. Ele era rico, o coração dele estava na riqueza. Então ele não quis vender os seus bens. Ele tinha um problema grave: egoísmo, materialismo, egocentrismo. Eu pergunto: quem é assim guarda os mandamentos? É claro que não. Então ele disse que guardava, mas não guardava.
Tem que haver uma diferença ou não tem? E onde está essa diferença? A salvação é pela lei ou é pela graça? Por que Jesus não falou a frase completa para o rapaz? E por que Paulo também não falou? Resposta para essas perguntas. Sabem por que Jesus disse ao rapaz, guarda os mandamentos só? Falou mais nada? Porque aquele moço que era judeu, que era religioso, que nasceu nos princípios judaicos, sabe o que passava em seu coração, na sua cabeça? Ele sentia-se perdido, frequentava o caminho, tinha entendimento das regras todas, mas ele se sentia perdido. Então o que ele fez? Ele foi a Jesus. A Bíblia fala que o jovem foi a Jesus, não diz? Diz, foi a Jesus. Quando ele vai a Jesus, ele está fazendo a coisa certa. Toda pessoa que quer a salvação deve ir a quem? A Jesus. Então aquele jovem fez a coisa certa, ele foi a Jesus. E uma vez que ele foi a Jesus, não haveria necessidade de Jesus falar para ele, olha, para você ser salvo tem que vir até mim. Porque ele já estava com Jesus. Não precisava repetir isso. O que faltava para ele? A obediência. Então Jesus disse, guarda os mandamentos. Jesus não disse a ele, aceita a minha graça. Por quê? Porque ele já estava diante de Jesus, já estava conversando com Jesus, já estava diante da graça, que é Jesus. E por que Paulo e Silas falaram para o rapaz, crê em Jesus e será salvo tu e a tua casa? Porque o problema do carcereiro não era a lei. O problema dele, ele era o homem da lei. O problema dele era crer ou não se aquele homem que morreu na cruz era o Messias ou não era o Messias. Por isso Paulo e Silas se preocupam apenas em responder aquilo que era o problema dele. E por isso eles dizem, crê em Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, existem muitas formas de mentir que a lei não foi abolida. Uma pretensão mesquinha que começa na omissão de definir o que é a lei, o que é a graça. Na intenção mesquinha de não explicar de que lei está a se falar. Existe lei natural, existe lei de Moisés, que é a lei da antiga aliança, assim como existe a lei de Cristo, que é a lei da nova aliança. Portanto, a intenção de dizer que a lei não foi abolida é clara, mas o mais ridículo é tentar provar que sem lei não há salvação. Até porque antes que houvesse a lei dos 10 mandamentos, no caso, já havia a salvação. Existem muitas formas de mentir que a lei não foi abolida. Por exemplo, omitir que a lei foi dada exclusivamente a Israel. Êxodo capítulo 20, verso 2. Deuteronômio, capítulo 4, verso 8. Romanos, capítulo 9, verso 4. João, capítulo 4, verso 22. Omitir que os 10 mandamentos são parte da Torá e que os 10 mandamentos constituem o selo da antiga aliança, que caducou, a entrada em cena da nova aliança. Deuteronômio 4:13 e Hebreus 8:16-13 provam o primeiro, que os 10 mandamentos é o selo da antiga aliança. E o Hebreu 8, versos 6-13 provam que a antiga aliança envelheceu e prestes está a terminar. Omitir a mudança da lei em razão da mudança de sacerdócio, segundo Hebreus 7:12. Omitir também os feitos da cruz sobre a nova aliança,
distinta à aliança anterior. E por causa desta atitude, os pregadores ao serviço do Adventismo do sétimo dia são forçados a descontextualizar alguns textos, a ver se encontram nas Escrituras alguma prova bíblica que a salvação não só depende da fé, mas também das obras da lei, como forma de desmentir a própria Bíblia. Por exemplo, Romano 10:4 está claro. Gálatas 3:23 e 25 também. Efésios 2:15. Destes textos que eu citei, vamos apenas ler um dos textos para que o prezado amigo que está a nos acompanhar, que está a nos seguir, possa ter uma ideia do que nós estamos a falar à luz das Escrituras. Gálatas 3, de 22 a 24. Assim diz a Bíblia. Verso 22. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. 23. Mas, antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Vou repetir. Mas antes que a fé viesse, estávamos no passado guardados debaixo da lei. Todos estávamos debaixo da lei. Todos. Estávamos. Na graça, ninguém está debaixo nem de cima da lei. A lei é coisa do passado. Qual é a lei? A lei de Moisés. A lei de Moisés não se pode chamar como lei de Deus no sentido de misturar graça e lei. É um erro pensar ou colocar a lei nesta condição, porque vamos ter dificuldades de separar, por exemplo, a lei natural. A lei de Cristo também está explícita e implícita também nas Escrituras. Verso 24. Verso 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Vou repetir. De maneira que a lei nos serviu de aio. A lei de Moisés nos serviu de aio. Não é que nos serve de aio, nos serviu de aio. Para nos conduzir a Cristo. Cristo veio para que pela fé fôssemos justificados. Na montanha de transfiguração, a própria voz de Deus disse aos discípulos presentes para que escutai o seu Filho Jesus Cristo. Jesus Cristo fala conosco até hoje, segundo Atos, capítulo 1, verso 1 a 2, através da mensagem que ele deu aos apóstolos por intermédio do Espírito Santo. O pastor pega no texto, narrando a conversa de Jesus e o jovem rico, sem concluir a narrativa, ele se dirige à igreja. Repare, por não ter concluído a narrativa, a história, ou seja, por descontextualizar, fica a ideia de que Jesus concluiu a salvação é pela guarda de mandamentos, ou seja, pela guarda da lei, segundo o que o pastor deixou a transparecer. E com isto, ele está a dizer que Jesus não é Deus. Como assim? Porque não sabia que desde no passado a salvação nunca foi por obra da lei. Só podemos assim concluir pelo facto de o pastor dizer que
tendo cortado o contexto, dizer que Jesus concluiu que ao jovem só lhe faltava a guarda de mandamentos. E além disso, Jesus não sabe que antes da lei de Moisés já havia salvação mediante a fé. É esta mensagem subliminar que o pastor está a passar à igreja. Ao descontextualizar, o povo de Deus fica privado de saber o que Jesus recomendou ao jovem rico, de uma forma clara. O que Jesus recomendou ao jovem rico que concluiu, ele próprio, o jovem concluiu, que apesar da guarda dos mandamentos, o seu espírito não testificava junto com o Espírito de Deus que ele era salvo. Razão pela qual sentia um vazio em seu coração. Assim, o espírito dele não testificava com o Espírito de Deus a salvação que ele desejava. E por quê? Porque a guarda de mandamentos não pode salvar. Por isto é que Jesus veio. Porque a guarda de mandamentos, a guarda da lei de Moisés, só vale, só tem efeito se a pessoa cumprir toda a lei. E era impossível o homem fazê-lo. Só Jesus o fez. A guarda de mandamento, obediência à lei só faz sentido se não cair em nenhum preceito, em nenhum mandamento. Ao descontextualizar, a igreja fica privada de saber a conversa entre Jesus e o jovem rico ocorreu quando? Quando é que ocorreu esta conversa? Esta conversa ocorreu quando ainda vigorava a antiga aliança. Jesus, quando está a conversar com o jovem rico, estão em plena velha aliança. Ou talvez, se quiser, na transição, mas estão na velha aliança. Não estão na nova, não. Jesus Cristo ainda não morreu por nós para nos dar a graça. Portanto, Jesus começou naquilo que o jovem rico dominava, conhecia, que é a lei, que é a guarda dos mandamentos. Mas ele terminou aí? Não. Tão logo que ele soube, certificou. Ele já sabia, apenas ouviu essa declaração de sua boca que já guardava os mandamentos. Jesus não fez caso de desmenti-lo, porque era verdade. Jesus, se ele tivesse dito mentira, ele o teria dito, o desmascarava. Quando Jesus falou com aquela mulher samaritana no poço do rio, ou seja, no poço de água, a mulher confessou-lhe toda a verdade. E Jesus confirmou que ela estava falando a verdade. Jesus confirma. E não poderia ser uma exceção Jesus ouvir uma mentira a ser passada por nós sem ele corrigir, sem ele desmentir. Jesus depois vai lhe dizer: vai e vende tudo que você tem e dá aos ricos e dá aos pobres. Coisa que ele rejeitou. O que Jesus estava a querer lhe dizer? Vender tudo que você tem e dar aos ricos. Para dar lugar ao amor por Deus em primeira instância.
para que Deus tivesse lugar no coração dele, que estava obcecado pelos bens, pelo dinheiro, que tinha obsessão pelo dinheiro. E ao mesmo tempo, ele ia praticar um ato de amor em relação aos pobres. Estava a começar a exercitar o amor a Deus e ao próximo, ensinando a graça, ensinando a lei da graça. Quando o pastor diz que o jovem mentiu a Jesus ao dizer que guardava os mandamentos, porquanto não, segundo o pastor, com isto ele está a dizer que Jesus aceitou a mentira do jovem. E ao dar esta ideia, para nós que ouvimos, fica o registro como uma verdade, que o jovem não guardava os mandamentos, enquanto que o texto não diz isto. O pastor coloca sua própria ideia na conversa. Este é um pecado de acrescentar algo às escrituras que o pastor cometeu. E para nós que lhe escutamos, fica a ideia de que se o jovem rico guardasse os mandamentos, teria sido salvo. Porque a conclusão que o pastor nos passou é que Jesus apenas lhe mandou guardar os mandamentos. Mesmo que estavam na antiga aliança, os mandamentos nunca salvaram. A lei nunca salvou. E para nós que escutamos, fica a ideia de que se o jovem rico guardasse os mandamentos, ele teria sido salvo. E esta é uma mentira grotesca. Mas é a ideia mentirosa que ele vendeu nesta pregação, que até hoje está a circular pela internet e nas casas daqueles que têm este vídeo. Sobretudo aqueles que vivenciaram, na realidade, este sermão. Aqueles que participaram neste sermão, aqueles que ficaram a acreditar nesta pregação. A Bíblia é clara. A salvação é somente pela graça, por fé em Jesus Cristo, sem nenhuma obra, absolutamente nenhuma da lei. Em relação à história de Atos 16:16, do carcereiro, que perguntou ao Paulo e Silas o que ele deveria fazer para ser salvo, pelo que lhe responderam, simplesmente crer em Jesus Cristo, ele e a sua casa seriam salvos. O pregador vai dizer que Paulo disse que cresce simplesmente em Jesus Cristo, porque o carcereiro já conhecia a lei, já obedecia à lei. As escrituras não estão a dizer isto. É mais um pecado de acrescentar nas escrituras. A Bíblia não está a dizer isto. Se a Bíblia não está a dizer isto, ele acrescentou para não deixar a lei em mãos alheias, para fazer um reboque da lei à salvação. Esta também é uma mentira grotesca. O que acontece é que quando Paulo e Silas estavam a falar com o carcereiro, já estavam na nova aliança. Já nem se falava da lei, já não se pode falar da lei, porque já estamos na nova aliança, já estavam na nova aliança. Por isto, não havia nenhum interesse em falar sobre a guarda dos mandamentos. Imagina que uma verdade tão clara a ser omitida. Assim, o pastor está a pregar a verdade ou a mentira? E ainda assim, lá no final do sermão, faz uma encenação para provar falsamente que sem lei não há salvação. Complicado. Vamos ver esta
encenação esta peça teatral. Depois continuamos. O que está escrito aqui? E aqui? E aqui? E aqui? E aqui? E aqui? E aqui? A partir de agora, vocês vão me ajudar a encerrar o sermão. Só que eu queria que vocês não se cansassem e falassem toda vez que precisar falar. Como eu também estou falando, vocês vão me ajudar a falar, tá bom? Eu vou criar uma história e quando eu apontar para o painel, para a cartolina, vocês vão dizer o que está escrito lá para completar a minha história. Tá bom? Vamos fazer um teste. Começou a história. Vamos de novo. Vai a pregarô que fala de que morreu e deu a sua para nos salvar do que é a transgressão da. Muito bem, ficou legal. Agora, antes da gente prosseguir, vamos analisar esses dois casos aqui. A Bíblia diz que pecado é a transgressão da lei, certo? Certo. Se alguém tem dúvida, eu vou citar 3 textos, você pode tomar nota. Romanos 7:7, Romanos 4:15 e 1 João 3, verso 4. Essas 3 passagens confirmam que pecado é a transgressão da lei. Transgrediu a lei, cometeu pecado. Vamos de novo. Não pode desanimar, hein? Se vocês desanimam, eu também paro. Vamos lá. Vai a pregarô que fala de que morreu e deu a sua para nos salvar do que é a transgressão da. Bom, todo mundo concorda que pecado é transgressão da lei. Só que tem uma questão. O que acontece no mundo lá fora, no mundo religioso, é que as pessoas dizem assim: nós somos salvos pela graça. Dizem assim, e nós também falamos isso aqui hoje. E aí as pessoas dizem, e a lei foi abolida. Vocês já ouviram falar isso por aí? Quem já ouviu falar isso por aí? Acho que todo mundo já ouviu falar isso. Veja o que acontece se as pessoas tirarem a lei. Se essa ideia de que a lei foi abolida fosse uma ideia certa, vamos ver o que acontece sem a lei. E se essa ideia é uma ideia errada, vamos ver o que acontece. Quando dizem por aí que a lei foi abolida, essa é uma ideia de Satanás. Tá? A lei não foi abolida. E se alguém prega isso por aí, está pregando errado. Agora escuta. Tira a lei para ver o que acontece. Você que está com a lei pode sair, pode descer. Vamos tirar a lei. Vamos ver. Imagine que essa doutrina falsa fosse verdadeira. A lei acabou, foi abolida, não tem mais lei. Vamos ver o que acontece. Vai a pregarô que fala de que morreu e deu a sua para nos salvar do que é a transgressão da. Não tem mais lei. A lei foi abolida. Então notem, irmãos. Se não tem lei, não tem o quê? Está fraco. Se não tem lei, não tem o quê? Porque pecado é a transgressão da. Mas se a lei foi abolida, se não tem mais lei, não tem pecado. É claro, você está dirigindo o seu carro, tem um semáforo. Sinal vermelho, o que diz a lei? Pare. Sinal verde, o que diz a lei? Siga em frente. Na semana seguinte você está dirigindo o seu carro. Aí você diz, aqui tinha um semáforo. Mas tiraram, não tem mais. Tinha um semáforo. Mas como tinha, eu vou parar o carro. Vai parar o carro? Não, se parar alguém vem e vai bater. Então, tinha um semáforo, ok, mas não tem mais. E se não tem mais a lei, não tem mais o quê? Transgressão. Você pode passar, que não está transgredindo nada. Então, irmãos, onde não há lei, também não há pecado. Não há lei, não há transgressão, não é verdade? Então, vejam, senhores, se a lei foi abolida, não existe mais pecado. Tudo isso porque dizem que a lei foi abolida. Olha o que acontece. Não tem lei, não tem pecado. Vamos de novo. Vai a pregarô que fala de que morreu e deu a sua para nos salvar do. Perceba o seguinte: quem é salvo pela graça é salvo de alguma coisa, não é? E somos salvos do quê? Do pecado. E o que é pecado? Transgressão da lei. Mas se não tem lei, não tem? Está fraco. Se não tem lei, não tem? E se não tem pecado, não tem? Só tem graça se tiver pecado? Pensa bem no que você falou. Vamos melhorar a frase. Se não tem lei, não tem pecado. Se não tem pecado, anula a graça. Você percebeu?
Veja só, se a lei foi abolida, não tem mais pecado. Se não tem mais pecado, anula a graça. Então, senhores, falar que a salvação é pela graça, sem a lei, é uma desgraça. Entendeu? Vamos de novo. Se não tem lei, não tem? Está fraco. Se não tem lei, não tem? Se não tem pecado, anula? Anula a graça. Veja o problema. Tudo isso porque mexeram na lei. Se mexe na lei, é efeito dominó. Vai mexendo em tudo. Vamos mais. O vai a pregarou, que fala de, que morreu e deu a sua. Vocês percebem que não tem mais graça. Porque se não tem lei, não tem pecado. Se não tem pecado, anula a graça. Se anula a graça, Cristo morreu em vão. É aí que Satanás quer chegar. Quando ele diz por aí que a lei foi abolida, na verdade ele quer atingir quem? Quem ele quer atingir? Quem? Jesus. Mas ele não tem poder, ele está derrotado em nome de Jesus. Ele diz, a lei foi abolida. E as pessoas falam, não, é a graça. E a lei? Não, a lei acabou. É a graça, mas não tem mais lei. É a graça e não tem mais lei. Isso é uma salvação barata, errada. Quem é salvo de alguma coisa. Salvo do pecado. E o pecado é a transgressão da lei. Se não tem lei, não tem pecado. Se não tem pecado, anula a graça. Se anula a graça, Cristo morreu em vão. Infelizmente tem que sair. Esse nome é lindo, mas ele tem que sair. Só para explicar o estudo de hoje. Sim. Essa frase de lá para cá, ok. Se não tem lei, não tem pecado. Se não tem pecado, anula a graça. Se anula a graça, Cristo morreu em vão. Porque a graça, ela vem por Jesus Cristo. Se não tem pecado, não tem... se não tem lei, não tem pecado. Se não tem pecado, anula a graça. Acabou a graça. E se não tem a graça de Deus, então Jesus morreu em vão. É por aí que o problema vem. Vamos de novo, irmãos. Está fraco? Vai a pregarou, que fala de quem? Começa a complicar. O evangelho começa a perder força. Vamos lá, de lá para cá. Se não tem lei, não tem? Alô? Se não tem lei, não tem? Se não tem pecado, anula? Se anula a graça, Cristo morreu em? Se Cristo morreu em vão, para quê? Para que evangelho? Vai. Um pouquinho mais para frente. Vocês dois. Aí, tá bom. Vai a fazer o quê? Vamos de novo. Vai a fazer o quê, minha gente? É por isso que algumas igrejas estão virando um salão de baile. O povo não estuda mais a Bíblia. Falta a palavra. A palavra de Deus tem que ser estudada, irmãos. Amém, irmãos? Amém. Examinada. Oração, louvor e estudo da palavra. Não pode perder isso. Se perder isso, nós estamos perdidos. Mas tudo isso acontece porque mexeram numa coluna. Veja, de lá para cá. Se não tem lei, não tem? Vamos, irmãos. Não tem lei, não tem? Se não tem pecado, anula? Se anula a graça, Cristo morreu, hein? Se Cristo morreu em vão, para quê? Evangelho. Se não tem evangelho, para quê? Para que igreja? Não precisa. O pastor está a fazer muita confusão entre a lei e a graça. Está em debalde, não sabe o que é graça, o que é lei, não sabe. Ele esqueceu, antes da lei de Moisés, ou dos 10 mandamentos, as pessoas já eram salvas. Eram salvas como sem a lei. Se ele diz que sem lei não há salvação. Absurdo, não é? É verdade, é um absurdo. Quando a lei estava a vigorar, não havia graça. E como é que a lei aparece agora na fila ridícula junto com a graça? Junto com a igreja?
Na época da lei, havia igreja? Não. Havia graça? Não. E como é que está aí? A perfilar que sem lei não há pecados, porque pecado é transgressão da lei. Sem pecado não há graça. Sem graça não há Jesus. Sem Jesus não há igreja. E sem igreja não há pregação. É misturar lei com a graça. O pastor não sabe onde é que ele está. Está perdido. Tudo para defender uma mentira ridícula. Jesus disse em relação aos bebês: a tais pertence o reino dos céus. Com quais obras que as crianças haviam apresentado para que eles sejam os que pertencem ao reino de Deus? Uma criança pode apresentar uma obra da lei? Pode guardar os 10 mandamentos ou toda a lei? Pode? Ainda que guardasse. A Bíblia diz que elas salvam? Não disse. A Bíblia não está a dizer isso. Então, há regras diferenciadas para um grupo de pessoas e para outro grupo em relação à salvação? Não. Então está a pregar o quê? A lei em causa é a lei de Moisés. A pergunta é, a lei de Moisés existiu sempre? Não. Na nova aliança, não temos a lei de Cristo? Temos. Gálatas 6:2. Toda lei se cumpre na lei de Cristo, a lei de amor. Se o problema é o pecado, saibamos que não há pecado que se comete que não seja por falta de amor a Deus e ao próximo. Isto é muito importante para que não caiamos no erro de dizer que a lei não pode ser abolida, porque senão não faz sentido existir a graça, porque o pecado é que fez com que existisse a lei. Se a lei não existir mais, então não há perdão de pecados. Se não há perdão de pecados, não há graça. Isso é muito complicado. E antes que houvesse lei, qual era a justificação para que houvesse salvação? Tudo isto é para ignorar a lei de Cristo. Para que não se fale da lei de Cristo. Que Deus nos ajude a discernir a verdade. No nome de Jesus Cristo. Esta é a nossa abordagem para o dia de hoje. Que Deus te ajude a ti e a mim também, para que possamos compreender a verdade. No nome de Jesus. Tchau.